Olha, por bilhões de anos, mas bilhões mesmo, a vida ela só existia nos oceanos. Fora da água, nada. Os continentes eram, assim, desertos, completamente silenciosos, hostis. O que a gente vai ver aqui é a história da maior migração de todas. A jornada épica de como a vida um dia ousou deixar a segurança da água para conquistar a terra firme. É uma saga de pura inovação e sobrevivência. Mas fica a pergunta, né? Por que demorou tanto? É que a terra firme, nossa, era uma fronteira mortal, cheia de desafios que a gente nem imagina. Então, qual foi o segredo? O que foi que mudou? Quais foram as inovações evolutivas que finalmente permitiram que a vida desse esse passo, um passo decisivo para fora da água? Bom, é isso que a gente vai descobrir. Então, para a gente entender essa jornada, a gente precisa voltar bastante no tempo. Pensa num planeta onde os oceanos, sabe, fervilhavam de vida, mas em terra firme, só rocha e poeira, desertos enormes. Sair da água não era só uma mudança de endereço, era literalmente como se mudar para outro planeta. Para conseguir sobreviver em terra, qualquer ser vivo precisava resolver 4, vamos chamar de quebra-cabeças mortais. Primeiro de tudo, a gravidade. Fora da água, a gravidade simplesmente esmaga. Segundo, a desidratação, o perigo constante de secar sob o sol. Terceiro, respirar. Como é que se troca o oxigênio da água pelo do ar? E, talvez o maior de todos, o desafio final, a reprodução. Como garantir a próxima geração longe do abraço seguro da água? E os primeiros seres a encarar esse desafio todo não foram os animais, não. Foram as plantas. Elas foram as verdadeiras pioneiras. As engenheiras que, basicamente, começaram a terraformar o planeta, sabe? Preparando o terreno para todo o resto da vida que viria depois. A primeira grande sacada delas foi o tecido vascular. Pensa assim, para desafiar a gravidade e levar água para cima, as plantas desenvolveram uma espécie de encanamento interno. O xilema era tipo o cano que puxava a água lá da raiz e o floema distribuía a comida, a energia. Foi essa invenção que permitiu que as plantas, pela primeira vez, ficassem de pé e crescessem para cima, em direção ao sol. Mas a evolução, claro, não parou por aí. A partir desses primeiros pioneiros, a gente vê que surgiu um grupo totalmente novo, revolucionário, as espermatófitas, ou, para simplificar, as plantas com sementes. E essa foi a grande atualização que daria a elas a chave para conquistar de vez o interior dos continentes. Só que ainda tinha um problema. Um grande problema. As primeiras plantas, tipo as samambaias de hoje, resolveram a questão da gravidade, do transporte de água, mas elas ainda tinham um calcanhar de Aquiles, a reprodução. Elas ainda dependiam de esporos que precisavam de umidade para se desenvolver. Ou seja, o cordão umbilical com a água ainda não tinha sido cortado de verdade. Ok, então com as plantas criando esse mundo verde todo em terra, os animais finalmente viram a chance deles. O palco estava montado, sabe? Tinha comida, tinha abrigo, tinha oxigênio de sobra. Tava na hora de dar o primeiro respiro fora d'água. E olha, essa jornada dos animais não foi da noite para o dia. Começou lá atrás, há quase 400 milhões de anos, com uns peixes bem específicos, os de nadadeiras lobadas. A sacada deles? Eles tinham ossos dentro das nadadeiras, o que era basicamente o projeto inicial das pernas. Foi a partir deles que evoluíram os tetrápodes, os primeiros vertebrados de 4 membros. Os anfíbios foram os primeiros a botar o pé ou a pata em terra firme. Mas, assim como as plantas mais antigas, eles ainda estavam presos por aquele cordão umbilical invisível com a água. Pensa só, eles já podiam andar e respirar o ar, mas na hora do ato mais fundamental da vida, que é a reprodução, eles precisavam voltar para a água. Os ovos deles, que eram gelatinosos, simplesmente secariam em terra firme. A conquista, então, ainda estava pela metade. Então, qual foi a grande virada? A inovação que finalmente cortou de vez os laços com o oceano? A resposta é incrível porque não foi uma só, mas 2 invenções geniais da natureza que surgiram quase ao mesmo tempo. Uma para as plantas e outra para os animais. A pergunta fundamental era essa: como a vida poderia se libertar da água de uma vez por todas? Como garantir que a próxima geração pudesse não só nascer, mas também crescer num ambiente totalmente seco? A solução? A solução tinha que ser uma verdadeira cápsula de sobrevivência. E aqui estão as respostas. De um lado, o jeito antigo, esporos e ovos gelatinosos, totalmente dependentes da água. Do outro lado, a revolução, sementes super resistentes e o ovo amniótico. 2 tecnologias biológicas que resolveram o mesmo problema de jeitos simplesmente brilhantes. Vamos olhar a primeira inovação, a semente. E olha, não era só um esporo mais fortinho não, era uma cápsula da vida completa.
Lá dentro tinha o embrião, uma lancheirinha cheia de comida para ele e uma casca super protetora. Foi isso que permitiu que as plantas se espalhassem para longe, mas muito longe mesmo, da água. E para os animais, a solução foi igualmente genial: o ovo amniótico. Uma membrana interna, o amnio, criava um ambiente aquático só para o embrião. Era literalmente um lago particular portátil, com casca e tudo. Foi com essa invenção que os répteis se tornaram os primeiros vertebrados a conquistar de verdade, para valer, a terra firme. E com essa liberdade da água finalmente garantida, bom, a vida em terra não só sobreviveu, ela explodiu. O resultado foi uma explosão de diversidade que redesenhou completamente a cara do nosso planeta. A semente, por exemplo, permitiu que as plantas crescessem em lugares que antes era impossível. Isso levou à formação das primeiras grandes florestas do planeta, lá no período Carbonífero. E essas florestas, gente, eram tão gigantescas que mudaram a atmosfera da Terra e, de quebra, criaram os depósitos de carvão que a gente queima até hoje. Enquanto isso, o ovo amniótico deu início à dinastia dos amniotas. Os répteis se espalharam e dominaram os continentes, dando origem aos incríveis dinossauros. Dessa mesma linhagem, as aves evoluíram e conquistaram os céus. E, ali, meio nas sombras, um outro grupo estava surgindo: os mamíferos, só esperando a vez deles de herdar o planeta. E o resultado final é esse. A partir daquele salto, daquela ousadia de sair da água, a vida se ramificou numa complexidade que é de tirar o fôlego. De um mundo de rocha silenciosa, a Terra virou um planeta verde, vibrante, cheio de sons, de movimento. A conquista finalmente estava completa. Essa jornada incrível transformou um planeta que era só rocha no nosso lar. A vida conquistou a Terra, o céu, as profundezas dos oceanos. E tudo isso leva a gente a uma última pergunta, né? Qual será o próximo mundo a ser conquistado pela vida? Porque, com certeza, a história continua.